Oi, pessoal, desculpa pela nossa queda. Acho que a internet estava contra a gente nesse dia, né? Nosso arqui-inimigo foi a conexão. Eu estou aqui de Campos do Jordão, eu estava fazendo a transmissão, caiu um raio aqui, a cidade acendeu e as conexões acabaram caindo. Então, peço desculpa por isso. A gente está gravando agora um vídeo para que fique focado em vocês e que a gente possa, na verdade, trazer os assuntos que a gente estava discutindo na nossa live, tá? Bom, o nosso bate-papo estava muito centrado nos superpoderes, né? Então, a gente começou falando sobre quais seriam os superpoderes de cada um, né? E vamos retomar isso, começando pela Paula agora. Paula, qual seria seu superpoder? Então, meu superpoder é criar histórias, e criar enredos e tramas e provocações e criar desafios, né? Eu sempre falo que eu não gosto de facilitar nada, eu gosto de complicar a vida dos outros. Então, assim, o superpoder é a gente complicar para que as pessoas possam se desenvolver, desafiar e não... eu não entrego nada de graça, nada de conteúdo de graça. A ideia é provocar para que as pessoas transformem os seus medos, as suas sombras e superem coisas interessantes, criativas e transformadoras. Segue aí o jogo. Uau! Poetisa! Fabi, e você? Me fala um pouco dos seus superpoderes. Do Alibi, puxa vida, o meu superpoder é lidar com pessoas. Então, eu acredito, como a gente tá falando de gamificação, até um jogo single player foi pensado por mais de um. Então, eu só acredito nesse multiplayer, nesse construir junto, um trabalho entre pares. Então, toda a imersão, toda essa narrativa, toda essa diversão, ela não traz a felicidade quando a gente tá sozinho. Então, eu sou muito feliz o tempo inteiro, muito simpática. Então, meu superpoder mesmo é lidar com gente, é pensar como é que as pessoas que estão convivendo comigo ou vão conviver com alguma coisa que tem a minha mão na criação, vai chegar mais divertida, vai chegar com maior sentido, propósito, vai chegar com maior engajamento para as pessoas. Vamos falar um pouquinho mais uma do time das meninas, né? Gi, você? Eu acho que o meu superpoder, pegando uma carona na Fabi, é conectar pessoas, né? Dar visibilidade para as boas práticas. Eu gosto muito de ser prática, de dar uma solução para as coisas e de conectar, né? Então, como eu falei, eu sou a bolinha que conecta as redes, né? A colher que mexe a panela, porque eu gosto de gente, gosto de entender onde elas têm pontos em comum para a gente fazer as conexões. E é isso que eu tenho feito aí na minha carreira, né? Conectar os professores que gostam de fazer diferente na sala de aula. E aí eu descobri que eu acho que esse é um superpoder e que a gente tem que dar mesmo visibilidade para as coisas que são boas, né? E na sala de aula acontece muita coisa boa. Henrique, e você? Fala um pouquinho do seu superpoder agora. Superpoder, acredito que é o fazer, sabe? Se for sempre buscar coisa nova para experimentar e trazer pessoas para fazer junto, eu acho que não são todas as pessoas que gostam de estar experimentando, gostam de estar com a versão fechadinha, né? Eu gosto de testar coisas, de estar ali e convidar os outros para estarem junto comigo. Então, acho que esse é o meu superpoder. E Gabriel, Bruno, acho que você pode falar um pouquinho sobre esse sobre seus superpoderes também. Aí eu deixo uma deixa para eu falar. Vamos também, lá. Né? Xará a gente troca. Não pode deixar. Eu acho que meus superpoderes talvez seja animar coisas que não têm vida, né? Criar ferramentas, imaginar e a partir da imaginação você vê as coisas concretizando e abrindo mais possibilidades ainda para outras coisas, né? Isso, ainda bem que tenho a Paula, que, como ela disse, foi a minha desorientadora nesse tempo todo de graduação, porque realmente não facilitava nada. E isso vai criando terrenos férteis, porque quando a gente sente assim, uma dificuldade ou tem uma ideia, essas coisas não nascem do conforto, né? E a gente vai construindo, dando forma e continua girando a roda.
E você? Desorientar, é ótimo isso. Foi uma ótima deixa, porque a coisa que eu mais gosto de fazer e que eu acho que eu sei fazer melhor e que eu acredito que seja meu superpoder é tentar conectar coisas, fazer conexões de coisas que são caóticas, coisas que normalmente as pessoas não enxergam com conexões possíveis, né? Esse é um grande prazer que eu tenho de fazer. Então, quando existem dois assuntos que não são relacionados, é aí que eu gosto de atuar e de ter esse caos nas mãos para poder criar. Eu acho que a gamificação criativa tem muito disso, né? Da gente ir além de coisas que são programadas. A gente pensa na gamificação criativa como uma forma de efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas e que qualquer pessoa pode jogar, qualquer pessoa pode criar. Ela não precisa ter um repertório enorme, uma mochila enorme de aventura, né? Ela não precisa saber todos os jogos que são eletrônicos ou de tabuleiro para poder começar a jogar. Se eu tiver um repertório, se a gente tiver um mínimo de ferramentas ou do repertório que você tem, a partir daí você consegue criar um terreno fértil. Muitas vezes, quando você tem muita coisa, fica difícil de você criar, porque você não sabe para que lado ir. Mas quando você tem alguma coisa que te limita, as coisas limitantes ajudam a gente a criar. Então, se eu pensar em criar algo a partir de uma cor só, vermelha, vão surgir diversos assuntos. Agora, se eu pensar num universo de cores, o arco-íris, já fica mais difícil, porque são tantas possibilidades que você se perde ali. A Fabi fala muito sobre toolkit, né? Então, fala um pouquinho, Fabi, esse é o nosso toolkit, as ferramentas que a gente pode usar aí para poder trabalhar com gamificação. Puxa, Dalib, todo ser humano tem seu grande toolkit, né? Então, tudo que você viveu, lugares, pessoas que você conhece, histórias que te inspiraram, tudo isso pode ser combinado, recombinado, porque aí vira um toolkit. Você tem uma bolsinha de ferramentas, de tecnologias, sejam elas digitais ou analógicas. Então, a gente está falando aqui com um grupo bem mão na massa, né? Acho que eu não conheço um grupo mais mão na massa, tanto digital como analógico, como esse aqui. E quando a gente começa a aprender um pouco mais sobre os elementos da gamificação, né? O que é imersão, agência, diversão, que são esses três elementos que você, a Paula e a Gi trazem tanto, né? Sempre me colocam muito perante vocês, tens uma posição ainda muito de aluna, aprendo muito com vocês ainda. E, puxa vida, quando a gente fala desse toolkit, esses elementos, é que a gente vai conseguindo aprender, colocando a mão na massa, experimentando e mexendo com o que faz sentido pra gente. Então, hoje em dia, quando você aprende um pouquinho sobre gamificação e sobre esses elementos, um Google Forms consegue virar uma grande experiência gamificada. Não precisa de muita coisa, né? A galera que gosta de patchwork, dá para fazer coisas extraordinárias com papel, com criações. Então a gente aqui, os apaixonados por escape room, por mistérios, tudo isso pode ser combinado, recombinado e não precisa saber muita coisa. Então, até quem está começando a experimentar isso agora consegue se virar muito bem. E quem já está pedalando, já mexe muito com isso, é inesgotável a quantidade de ferramentas, de ideias e de sugestões que a gente pode ter. Gi, quero conhecer o seu toolkit agora. Você, eu sei que tem uma bolsa enorme, cheia de ferramentas que pode nos ajudar. As minhas ferramentas, nossa, é aquela que faz sentido no momento. Eu acho que a gente tem, como eu falei, né? A gente tem que estar sempre com o ouvido e a sensibilidade muito atento à necessidade do outro. Então, a empatia, para mim, é uma ferramenta extremamente importante na sala de aula, para ter essa percepção, né, do que o aluno precisa, do que o estudante precisa. Depois abrir esse canalzinho que a gente tem aqui da escuta, né, que é uma outra ferramenta que a gente tem que usar bastante, de ouvir, né? E tem uma outra que ela não é visível, que é elaborar o que você escuta e transformar aquilo numa ação,
que também não é fácil. E a gente também não consegue sozinho. Então, eu tenho 2 ferramentazinhas assim, que são 2 braços, para chamar mais coleguinhas e a gente fazer uma rede para transformar isso em ação. Né? Eu tenho uma amiga que sempre diz, o importante não é saber tudo, mas se juntar a quem sabe. E aí você vai conseguir abarcar vários conhecimentos. Então, essas ferramentas, elas são o primeiro passo para qualquer atividade de gamificação que você vai fazer. E uma outra também que eu esqueci, que é a coragem. Coragem de se jogar, coragem de ousar, não ter medo de errar, né? Então, não perder essa capacidade de se lançar, às vezes, em algo que você ainda não conhece, né? Claro, sempre pisando em algumas coisas que você conhece e a partir daí se jogar um pouquinho. Claro que eu não estou dizendo aqui para a gente usar a sala de aula somente como espaço de experimentação, mas como um espaço de experimentação com intencionalidade. Então, acho que isso é importante. Acho que esse grupo está fazendo. A gente vai conhecendo, experimentando e criando outras e criando novas ferramentas. Acho que é um pouco isso. Ferramentas de acesso, né? Que potencializam o conhecimento. Muito legal. Gabriel, eu acho que você pode nos ajudar também com um pouco de ferramentas, até pegando essa fala da Gi, né? Porque ferramenta pode ser qualquer coisa, se a gente recombinar ela, né? Ferramenta pode ser qualquer coisa, uma ferramenta tecnológica pode ser uma folha de papel. Então, que você usa, o que você acredita que pode ser um diferencial aí nas suas ferramentas? Olha, eu estava aqui pensando enquanto a Gi falava, porque quando a gente se conheceu no ensino fundamental, era criando jogo e animação no PowerPoint, né? Que é uma coisa que eu não faço há bastante tempo. Acho que você ainda tem mais proximidade com o PowerPoint nesse sentido do que eu. Mas acho que vem justamente disso que a Fabi também falou, que você pega um Google Forms, você cria qualquer coisa, né? E eu tive a sorte de fazer um curso de programação que acho que me abriu muito a cabeça, as portas para pensar possibilidades. Então, por exemplo, com a Paula a gente desenvolveu 2 programas, que é o SAI, o Sistema Aberto para Escapes, que é justamente uma ideia de criar uma plataforma que seja um espaço para construção, né, e que seja principalmente uma construção que também não enquadre em modelos, que permita liberdade, que provoque, aliás, né? Você criar escapes a partir de algumas funcionalidades que podem ter N usos, e a gente sempre que vê algum exemplo, a gente fica chocado de quanto que as pessoas vão criando coisas que fogem do que era a minha ideia inicial, e que isso é muito rico. Então, vem também isso alimenta, né, de novo, quando a gente pensa nesse sentido de toolkit. E outra ferramenta é para um programa para análise de texto que a gente também criou para justamente analisar uma grande quantidade de texto, seja fóruns, e a gente vem utilizando e descobrindo formas de usar, se afasta um pouquinho da gamificação agora, mas que essas coisas elas se separam e não se separam ao mesmo tempo, né? Nossa, Gabriel, divide com a gente, porque você foi falando de texto, categorização, me veio a palavra rubrica. Exatamente. Avaliação formativa, categorização. Isso começou para analisar os projetos da FEBRACE, da Feira de Ciências. E a gente pegando... Aliás, começou por causa de games, né, Paula? Que era para analisar todos os projetos que tinham a palavra games e acompanhar metodologicamente. Também, a Paula já vai falar um pouquinho disso também, porque o Henrique tem que falar das ferramentas dele também. Depois eu quero ouvir a Paula falando por último da caixa de ferramentas dela. Vamos lá. Henrique, agora você. Quero ouvir a sua caixa de ferramentas. Acho que a minha caixa de ferramentas ela tá muito mais de experiência das pessoas, então ver como elas reagem no sentido de como elas vão interpretar. Cada um mexe de um jeito, assim como um jogo, cada um recebe uma pontuação porque faz determinadas ações. Eu consigo observar bastante, né? Eu tenho essa vontade de observar as pessoas, como elas olham, né, os conteúdos gamificados.
né? Então, aí, entre as minhas ferramentas são as mais mirabolantes. Então, desde emblemas, que pode ser mais simples, ativas dentro dos cursos, né? Eu trabalho bastante com curso online, então você criar narrativas em que a pessoa fica ali querendo saber como vai terminar a história, que começou na unidade 1, quer chegar na unidade final, para saber como começa, ou ela quer ganhar tudo que é colecionável dentro do curso, fazendo atividades, inclusive, que não são obrigatórias, mas de aprofundamento. Isso a gente vê o quanto que a pessoa está engajada ali no curso, não só para aprender, mas que a gamificação tem contribuído para aquilo. Então, eu enxergo bastante essas ferramentas, né, que elas estimulam as pessoas a interagir com o mundo, né, não só em curso, mas também, que é como jogos. A gente entra no ambiente e a gente não sabe o que vai encontrar. A gente reage e vai interagindo com eles. Então, essas ferramentas que... Paula, eu sei que a sua mochila é, na verdade, uma van, né? É um ônibus, é um caminhão trucado de coisas que você pode nos ajudar. São um monte de ferramentas. Mas quais você escolheria para dividir aí, para a gente começar, né? Para quem está começando na gamificação, quais são as ferramentas que ele pode usar e que, como a gente falou, não precisa ser nada extremamente mirabolante, mas o que ele pode usar para poder iniciar agora a estudar gamificação criativa? Em primeiro lugar, eu sempre falo que a gamificação, você tem que pensar o que você transforma e o que é indutivo, normalmente é aquela aula, né? Aquela coisa explicativa, demonstrativa, em algo que a pessoa descubra, em algo que ela descubra coisas, que ela se descubra, né? Então a gente sair da ideia de aula, de conteúdo fechado, né? Não, a pessoa precisa aprender a aprender, ela precisa aprender a se relacionar com o mundo e com ela mesma. Então, é trabalhar por competências. E trabalhar por competências, trabalhar por projeto. Ela criar a partir disso. Ela saber combinar as coisas que a gente está falando. Então, ela precisa ter muito... Primeiro, a gamificação eu tenho que pensar. Ao invés de eu explicar isso para o meu aluno, como é que eu vou fazer ele descobrir? Como é que eu vou criar bons desafios? Como é que eu vou criar boas histórias? Isso é o mais importante. Então, e aí é uma questão estratégica. Então, é criar estratégias, criar formas de construir esses processos para que as pessoas descubram, que as pessoas desafiem os alunos. Então, inverter essa lógica, em vez de entregar pronto, eu criar desafios para que a pessoa descubra, para a pessoa se descubra, para que a pessoa relacione os conteúdos, né? Então, esse é o ponto principal. Bom, partindo da fala de todo mundo aqui, a gente falou sobre as ferramentas, a gente falou sobre os superpoderes, isso me traz muito a questão dos cenários, porque a partir das nossas falas, eu vejo, né, uma opinião pessoal, eu queria escutar a Paula sobre isso, de que a gamificação criativa pode ser aplicada em qualquer cenário. Eu posso pensar no corporativo, na escola pública, na escola particular, na saúde, em diversos lugares. Então, eu queria ver um pouquinho a Paula, o que ela acha sobre isso, sobre essa questão dos cenários. Eu vou fazer uma brincadeira aqui e tentar conectar tudo que a gente falou aqui, né? Então, primeiro, gamificação criativa, ela tem... a gamificação criativa, ela tem 5 camadas principais, né? A camada de você brincar, né? Aprender brincando, por isso gamificação eu acho que é super importante, né? Não a gamificação reativa que enquadra, que dá template, que minimiza o professor, só dá pergunta e resposta. Não, é aprender brincando, é o experimentar, entender por que experimentou e fazer, né? Criar projetos, aprender com o outro, despertar paixões e ter uma aprendizagem significativa com propósito. Então, eu acho que a gente falou dos cenários, acho que vale qualquer cenário, né? Qualquer contexto. É claro que a gente pode fazer com crianças, pode transitar em vários e ter várias experiências,
né? Ter sentidos diferentes em cada propósito, né? Ter espaços de compartilhamento que a gente chama de micromundos, espaços imaginários que a gente cria para as pessoas habitarem no online, né? E as pessoas interagirem. Então dá para trabalhar com saúde, segurança e outras áreas do conhecimento, cenários imaginários e também realistas. E eu queria recuperar o que foi falado. Quando a gente fala em poderes, é o que a gente traz ou de experiência, ou desenvolve de competências, né? Então aqui a gente trabalhou muita coragem, de trabalhar sem medo de errar. O Henrique falou de ter iniciativa, de descobrir as lógicas ocultas, de fazer conexões, né, com coisas não convencionais, né, de reconectar, recombinar, sorrir, né, e reconectar com as pessoas da Fabi, né, tornar as coisas mais práticas, dar visibilidade para as singularidades das pessoas, contar histórias, ser a colher que mexe as panelas e descobrir, né, descobrir no meio do caminho, descobrir as coisas, né. E em termos de artefato, ferramenta, né, eu gosto de artefato, que é as armas que a gente tem, o que a gente constrói. Então, o Gabriel falou muito né, de construir, essa ideia do toolkit, né, de que artefatos a gente tem. O Gabriel falou muito de plataformas, né, de criar coisas para dar vida, para concretizar, né, e que as pessoas possam habitar isso, reconstruir, reconectar. Eu gosto de falar, o meu toolkit é muito de estratégias de reflexão, de dar visibilidade. Então agora eu estou fazendo o quê? De tentar, de uma forma visível, com cores, ver o que a gente trabalhou. O Henrique falou de trabalhar com símbolos e coleções para dar apoio, para a pessoa perceber o que ela aprendeu, né? Então não é aquela coisa de pontuação que não faz sentido nenhum, mas entender o que ela aprendeu, o caminho que ela seguiu, mapear os contextos, né? Então acho que tem muito isso. E a Gi falou de um artefato muito interessante, que são estratégias de escuta, da gente perceber o outro e adaptar os processos ao outro. E tudo isso é gamificação, sim. E gamificação não é um jogo reativo. O jogar, o aprender jogando, o aprender brincando, tem tudo isso. Tem o construir junto, né? Então acho que é esse o ponto que eu gostaria de falar. Segue o jogo, Gabriel. Vamos lá. A gente falou dos nossos cenários já, como a gente falou que pode ser, na verdade, a gente pode pensar em qualquer cenário para a aplicação da gamificação. E eu acho que é importante a gente visualizar isso, né? De como um grupo diverso, né? Nós somos um grupo com características muito diferentes e ao mesmo tempo a gente congruente enquanto a gente se toca, né? A gente anda paralelo, mas sempre tocando o outro para poder se complementar e perceber que, como a gente estava falando antes, não tem o cenário ideal, eu só posso usar em tal cenário, eu só posso usar dentro de sala de aula, eu só posso usar de forma reativa, preciso saber exatamente até onde eu vou, qual é o limite. O que a gente trabalha, quando a gente fala de gamificação criativa, né? A Paula tem uma fala que ela sempre traz, que é a gamificação criativa e a gamificação reativa, né? E eu acho que não tem certo ou errado. É importante ter ambas as gamificações, mas a gente enxergar o contexto de seguir nesse sentido, tá? Gabriel, eu queria escutar um pouco de você. A gente está indo já para o nosso encerramento, e aí eu queria que a gente tentasse fazer um fechamento aí, rapidinho aí, quem puder fazer em uns 30 segundos aí, um fechamento sobre o que é gamificação criativa para você. Olha, eu acho que a gamificação criativa, pelo menos nas minhas experiências dentro disso, é mais uma possibilidade de você realmente estar imerso, vivenciando isso, refletindo muito sobre a sua prática, ao invés de criar algo solto, às vezes desconexo. A gente falou aqui algumas vezes já do reativo, né? Mas é de você realmente estar ali vivendo a gamificação.
E além disso, acho que é também uma possibilidade de você aproximar de outras metodologias, de outros pensamentos, de outros caminhos para refletir, para criar, para propor, para provocar e construir a gamificação em cima disso. Henrique, queria escutar você agora. O que é gamificação criativa para você? Olha, para mim, gamificação criativa é você poder experimentar em diversos contextos. Às vezes a gente tenta colocar a gamificação como game escolas ou gamificação para universidades. Eu consigo enxergar a gamificação nas coisas mais diversas da minha vida. A gente pensa, nossa, daqui poderia ter uns elementos de gamificação assim, assim, assado, a gente poderia fazer um ambiente 3D, ou a gente, sabe, amplia. Então, acho que o ter o criativo é literalmente você estar aberto ao tempo todo, enxergar a gamificação até onde normalmente não se enxerga a gamificação. Então, para mim, criativa é estar aberto a possibilidades. Muito legal. Fabi, a gente já falou bastante, eu e você, sobre essa questão da tecnologia estender o corpo e como que é a gamificação criativa para você? Eu acho que a gamificação criativa, ela ressignifica o erro. Então, a gente está falando de homo ludens, né? O ser humano é um ser que gosta de jogar, que gosta de ter feedbacks e recompensas instantâneas. Então, uma grande barreira que a gente tem no ensino é o medo de errar, é o comparativo, é o classificatório. E no jogo, todo mundo está errando, todo mundo está experimentando. Não existe erro, existe o tentar de novo, existe o aprimorar. Então, a gamificação criativa é usar uma enormidade de elementos, e elementos humanos, elementos digitais, elementos de todo jeito, para fazer uma narração, uma narrativa bonita, um storytelling bonito, que deixe todo mundo engajado, se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Obrigado, concordo plenamente contigo. Quero ouvir a Gi agora. Olha, vou falar uma coisa que é um pouco óbvia, mas para mim, a gamificação criativa é exatamente onde a aprendizagem criativa se encontra com a gamificação. É onde essas duas, onde essa abordagem, onde essa estratégia se encontram, dando espaço para algumas coisas que eu considero muito importantes: a escuta, o protagonismo, a autoria e a experimentação livre. Então, para mim, é onde elas se encontram. E a partir daí, como o Henrique e a Fabi falou, né? Quando você organiza a estrutura do seu pensamento de modo que você consegue gamificar diferentes contextos. Então, você vê gamificação, você vê essa coisa do desafio em diferentes contextos, sejam eles escola, corporativo, mas sempre priorizando uma narrativa que seja interessante, que seja engajante, que agregue as pessoas, que desenvolva repertório, que amplie conteúdos e amplie a nossa potencialidade, as nossas potências, os nossos superpoderes. É isso que eu entendo como gamificação criativa. Uau, quanta coisa, né? Eu vejo gamificação criativa. Para mim, game os jogos no geral são uma linguagem. Então, eu entendo que quando a gente fala de gamificação criativa, usar essa linguagem universal, como a Fabi trouxe do Homo Ludens, né? A gente faz parte do ser humano jogar alguma coisa, né? Porque faz parte da linguagem que ele entende. É uma linguagem que está dentro da gente, que ainda é estudada, mas que faz parte da criação de tudo, né? Quando a gente cria algo, a gente cria pensando em inovação, a gente cria pensando em fazer diferente, fazer coisas novas e que tenham um uso específico, né? Então, para mim, a gamificação criativa é a melhor maneira que você tem de conversar com alguém, né? E que você quer passar alguma coisa que seja que faça a diferença positivamente na vida dessa pessoa, tá? Eu queria ouvir agora a Paulinha para encerrar e falar um pouquinho o que ela acha da gamificação, como que ela resumiria. Eu tô
estou muito feliz de estar nessa turma que está construindo essa proposta, que é uma proposta realmente diferente do que a gente vê por aí, né? Que é focar no protagonismo, focar em realmente transformar, em criar, em dar espaço para as pessoas poderem ter a sua experimentação. Então, como a Fabi falou, de errar, experimentar. Então, quando a pessoa tem essa possibilidade de tentar de novo, de descobrir, de entender por que ela errou, né, de refazer, de recombinar, essa pessoa, ela realmente transforma. E não faz sentido eu criar ranqueamento apenas, né? Eu preciso de entender, né, o porquê que a gente tomou determinadas decisões e usar isso como forma de design de experiências, de aprimorar, ok? Então, assim, eu acho que a partir daí a gente errou, né? E acontece, errou, né? A gente teve um arqui-inimigo que foi os trovões, né? Thor não nos deixou em paz e a gente não pôde fazer isso ao vivo, mas a gente vai fazer de novo, a gente não vai desistir, que é isso que a gente faz. A gamificação nos ensina a ser resiliente. A gente gravou essa primeira parte para vocês não ficarem no vácuo, né? E na semana que vem a gente vai ter de novo, então a gente vai no dia 16 fazer uma outra live e aí a gente continua com essa questão dos superpoderes, mas eu gostaria de destacar que a gente está lançando uma série de iniciativas, né? Começando com um curso que é o início da jornada, né? Então para as pessoas que querem iniciar a jornada ou querem aprofundar nesse início de pensar no que é gamificação, o que é gamificação criativa, porque assim, a gente só acredita quando a pessoa faz, né? Então a gente vai ter não só o momento da gente ficar falando, mas, né, que vão ter alguns materiais, né, mas momentos de oficina em que as pessoas vão fazer, momentos que as pessoas vão postar a sua proposta e trocar com os pares, né? E fazer um mapeamento das ideias que surgiram, né? Então a pessoa precisa ser autora. Então essa jornada vai ter uma proposta de um curso, né, de gamificação criativa, né, uma jornada inicial. E também, mas se você falar, bom, mas eu queria só a oficina de criar os cenários, eu queria só a oficina de criar narrativa, eu queria conhecer mais, também você vai poder fazer essa opção. Além disso, a gente está construindo materiais de aprofundamento, plataforma, e outros cursos virão, outros cursos para cada contexto, outros cursos para cada tipo de gamificação. Vai ter escape room, vai ter RPG, e aí a gente vai brincar games na cidade. Então, aguardem que essa iniciativa está só começando, essa turma aí vai pôr vocês para brincar e aprender e transformar sua realidade, seu contexto, ok? Então, eu aguardo vocês na próxima semana e aguardo vocês nos cursos, nas oficinas e gamificando aí o mundo. Obrigada, gente!